Olá pessoal, então peguem a pipoca porque a gente vai falar de muita coisa relacionada à ficção científica, mas também a possibilidades, a ufologia, a consciência e até a espiritualidade, como ela se encaixa nisso. Pois é, nós vamos falar da escala de Kardashev, que eu até já falei. Eu já falei em um dos episódios da playlist Realidade Paralela, mas são vídeos de meia hora, então eu apresentei só até um certo nível, né? Só que existe uma expansão dessa escala. O Kardashev ele só considerou os primeiros tipos, 1, 2, 3. Depois ainda se imaginou um tipo 0, que é onde nós estamos, e até um tipo 4. Depois se foi até o nível 5, 6, também chamado de ômega. E a partir do 6, então, a própria literatura de ficção científica, alguns cientistas, inclusive teóricos da ciência, foram aumentando essa escala até ela chegar ao tipo 20. Então, além do tipo 0, que é antes de se chegar a uma civilização realmente avançada, e nós ainda estamos no tipo 0, é importante que se diga isso, se vai até o tipo 20. Claro que quanto mais nos aproximamos do tipo 20, mais especulativo fica. Vocês inclusive vão ver que as minhas descrições são menores, porque é mera especulação. E a fantasia vai aumentando, né, as possibilidades de pensamento. Quanto mais próximo do tipo 1 e o 0, eu até me alongo mais, porque é o que nós já conhecemos de alguma forma, ou teorizamos mais proximamente na nossa tecnologia. Que fique claro que tudo que vai ser colocado nesse vídeo é uma coletânea do que o próprio Kardashev colocou, que outros cientistas colocaram, do que está em muitos livros e games ligados à ficção científica. Então se pode dizer que tem uma ideia meio que canônica do que há, desde Star Wars, Star Trek, Halo, Lucy, o filme Lucy, né? E o Doctor Who, que é mais antigo, e tantas outras. A gente vai dizer, aqueles seres que aparecem naqueles, né, filmes e séries, eles estariam em que parte da escala expandida, então, que vai de 0 a 20, né, de Kardashev. É isso, então, que nós vamos ver aqui, mas vejam isso de um modo bem solto, sem responsabilizar assim, por se isso é real ou não, até porque nós não temos como saber, pode ser pior do que isso, pode ser melhor do que isso. Algumas coisas que essa escala coloca de desenvolvimento lá na frente, em muitas civilizações do futuro, pode ser que logo logo nós estejamos chegando, e eu vou alertar para vocês quando parece que faz sentido isso, que é o Nikolai Kardashev, que nasceu em 1932 e morreu em 2019. Então essa escala que ele criou é um método para medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização. Então, não é nível espiritual nem nível de consciência. Mas como eu disse, à medida que se sobe nessa escala, as coisas meio que se misturam. O avanço tecnológico, avanço psíquico, paranormal, vamos dizer assim, e avanço espiritual, que seria de consciência. Então esses 3 níveis na escala de Kardashev vão se misturando, e a base desse nível de avanço que ele apresenta na escala é o uso total de energia de uma civilização. O que ela consegue usar? Ela consegue usar toda a energia de um planeta, de uma estrela, de uma galáxia, de um aglomerado de galáxias, de um universo inteiro, de um multiverso, de um conjunto de multiversos, do megaverso, e aí vai. A proposta dele, né, a Kardashev original, a escala original, foi proposta em 1964. Depois foi modificada em 1973 pelo Carl Sagan, e a escala que a gente utiliza hoje, né? Vamos começar pelo que seria o Omniverso, que é onde nós estamos. Então, as figuras que eu vou apresentar aqui são mais ilustrativas, né, gente? Não tem como a gente saber como são muitas dessas civilizações, aliás, nenhuma de fato, né? Assim, de modo definitivo, então nós vamos especular muito, mas o que seria esse universo na versão dos cientistas, dos gamers, dos escritores de ficção científica, das séries, tudo que tem por aí, né?
Quanto mais vocês estão acostumados a ver séries e coisas nessa área, mais vocês vão entender esse vídeo. Né? Para outros isso vai ser totalmente novo, mas vamos lá. O Omniverso é uma coleção de todos os megaversos. Depois vamos saber o que é isso. Tudo que existe nas dimensões, nas 11 dimensões D, chamado 11D, incluindo todos os versos, instâncias e realidade, existe simultaneamente, em paralelo, em uma infinidade de configurações dentro do Omniverso. O infinito contido em um megaverso é um subconjunto dos infinitos do universo. Aqui eles vão falar muito, você vai falar muito em 11 dimensões, que é uma das bases da teoria das cordas, gente. Ela segue a teoria das cordas, que fala em 11 dimensões para que o universo faça sentido. Há até, segundo alguns, conexão com a Cabala, que fala em 11 também. Então é bem interessante nesse sentido. Então toda energia, matéria espalhadas, né, por ambos os lados de uma D-brane, né, de uma membrana D, que eles chamam D-brane, na teoria das cordas, né, seria toda essa energia que estão espalhadas de ambos os lados, seria esse universo. Começando o tipo 0, que é este em que nós estamos aqui, gente. Esse tipo 0, chamado pré-planetário. Uma civilização do tipo 0, né, extrai a sua energia, informação e matérias-primas inicialmente de fontes brutas de base orgânica, ou seja, dos alimentos, da madeira, do combustível fóssil, e nós estamos nessa fase, né, gente? Pressões através de desastres naturais, esgotamento de recursos, colapso social generalizado criam risco extremo, ou seja, uma civilização de tipo 0, enquanto ela não chegou no nível 1, né, no tipo 1, ela tem 99,9% de extinção. Não é à toa que a gente está sempre periclitando, né, gente? Passa por revoluções agrícolas, industriais, eventualmente capaz de computação avançada e voos espaciais orbitais, que é o caso em que nós estamos no século XXI, né? Somos um 0 alguma coisa, já vamos saber. Então tem um consumo de energia que vai dependendo, né, do nível do pré-planetário, do tipo 0.1 até 0.9, digamos assim, desde 6 watts apenas a 10 na 16 watts. Né? Então vocês pegam 10 na 16ª potência e tem quantos zeros aí vocês não vão precisar. Né? Aí são de nível metabólico, água e vento, combustão, eletricidade, combustíveis fósseis, gás, petróleo, fissão, aí tem várias, né? Até nível de população, eles têm uma estimativa que um tipo 0 tem cerca de 10 bilhões de pessoas, que é 10 na 10ª potência. Né? Uma existência em 3 dimensões, ou uma 4ª dimensão conceituada, que seria então o tempo, né, no caso da teoria da relatividade, e nível de uma realidade, um R, como se chama. Eles criaram essas noções de que há vários tipos de realidade, a nossa seria uma. E eu acho interessante, gente, que esses conceitos, ainda que sejam futurológicos, eles flertam muito com espiritualidade moderna e algumas coisas que se fala dentro da própria ufologia. Claro, digamos, extirpando os elementos gratiluz de ET Salvador, né? De que realmente nós estamos num conceito muito limitado de realidade. Bom, se diz que uma civilização tipo 0, em relação a como ela consegue viajar, só na área local, nível continental ou interplanetário próximo, que é o ponto em que nós estamos. Como é que é a nossa qualidade de vida, o governo? Tribal, teocracia, despotismo, feudalismo, comunismo, monarquia, democracia e outras coisas aí, né? E o estado das formas em que os seres desse tipo de civilização 0 existem? Um único, biológico. Né? Não tem estado misturado com outras coisas. E numa escala do que se chama ADM, armas de destruição em massa, quais são as opções que nós temos? Fissão nuclear e fusão nuclear. O que causa enfraquecimento social nesse tipo de civilização? É bem a nossa situação, gente, né? Fome e doenças, sem capacidade de mitigação adequada. Qual seria a solução? Agricultura, biotecnológica e medicina. Mas acho que isso aqui ainda é um pouco ingênuo. Precisamos de consciência social mais do que qualquer outra coisa, né? Civilizações que são consideradas do tipo 0. Vamos lá. A própria evolução humana é o 0.1. O surgimento do Homo sapiens é o 0.2. Os humanos da Idade do Bronze e do Ferro, 0.3. Os humanos na primeira Revolução Industrial são 0.4.
0.5 são aqueles humanos que aparecem no Avatar, o último mestre do ar. Né? 0.6 as corridas, as raças em Horizon Zero Dawn. O 0.73 é o Homo sapiens atual. Nós estamos nesse ponto. Não chegamos a 0.8 ainda, que são os humanos e ciborgues do Robocop. Por isso é ele que está aí. Ele representa a próxima fase nossa. Não exatamente ele, espero que não, porque para mim é muito bizarro, muito, sei lá, de muito mau gosto, não gostei. Né? O 0.9 são os humanos do Orla do Pacífico e o 0.89, né, o Comando e Conquista, né, Command and Conquer. Aí chegamos, depois disso, finalmente ao que nos interessa, se nós conseguirmos sobreviver. Se nós conseguirmos sobreviver, gente, ao tipo 1. Por que eu estou apresentando, né, tropas estelares aqui? Né? Pois é, né, gente? Já vamos saber este motivo. É chamado tipo planetário, esse tipo 1. Então, uma civilização do tipo 1 dominou toda a energia disponível em seu planeta natal, disponível em uma estrela vizinha, né, também, que vem de lá do Sol, né, não no Sol ainda. Extrai a sua energia, informação e matérias-primas da energia de fissão e fusão e de recursos renováveis. É capaz de voos espaciais interplanetários e comunicação. Engenharia genética em mega escala, avanços médicos para eliminar doenças, retardar envelhecimento, um governo multiplanetário, comércio interplanetário. A espécie é aprimorada pela tecnologia, mas ainda é vulnerável à extinção. Esse é o próximo tipo que sabe lá quanto tempo vai demorar. No livro A Física do Futuro, o próprio Michio Kaku, aquele físico americano bem conhecido, né, tem um texto que diz o seguinte sobre as civilizações do tipo 1. Elas colhem energia planetária utilizando toda a luz solar que atinge o seu planeta. Eles podem talvez aproveitar o poder dos vulcões, manipular o clima, controlar terremotos, construir cidades no oceano. Todo o poder planetário está sob seu controle. Podemos ver o início de uma civilização tipo 1 no fato de uma língua global estar se desenvolvendo, seja o inglês ou alguma outra. Quem garante que não vai ser o chinês, né, gente? Até isso pode ter dúvida. Um sistema de comunicação global emergindo, como a internet, um sistema econômico global em formação e até mesmo uma cultura globalizada se padronizando ou padronizando a própria humanidade, que é o caso das redes sociais. Então, para alcançar o tipo 1, a humanidade deve ser capaz de comunicar com o resto do mundo e concentrar-se em diversas áreas. Construção de infraestruturas para facilitar a comunicação e cooperação. Uma civilização avançada deve crescer mais rapidamente do que a frequência de ocorrência de catástrofes cósmicas hostis à vida, como impactos de cometas ou asteroides. Uma civilização do tipo 1 também deveria ser capaz de dominar as viagens espaciais para desviar objetos ameaçadores. Sim, isso nunca evoluiria. Né? Teria também de antecipar o início das eras glaciais, modificar o clima muito antes de elas ocorrerem, então, para conseguir evitá-las. Aí o consumo de energia, gente, da energia vai de 10 na 16 para até 10 na 26 em watts. Muito grande, né? Então é uma capacidade incrível que eles têm de desenvolver isso. Eles criam até o que a gente chama de um enxame Dyson, que vai coletar uma grande porcentagem de energia da nossa estrela, né, do Sol. Mas apenas uma esfera de Dyson fechada, completa, é que vai ser capaz de reunir toda a energia do Sol. Então vocês imaginem que a esfera de Dyson envolve todo um Sol, né, mas é só as civilizações de tipo 3 que conseguem. No tipo 2 consegue. No tipo 1 ela só faz um enxame, em volta assim, uma espécie de anel de Dyson que a gente chama também. Isso seria possível numa civilização tipo 1, sei lá, daqui a quantas centenas de anos, ou sei lá, mais até. E aqui nós estamos falando de uma população de 10 na 11, ou seja, 100 bilhões de pessoas que também têm existência em 3D e uma realidade. A viagem agora passa a ser interplanetária e interestelar próxima, tipo vai para Alpha Centauri e alguma outra, né? Naves espaciais se aproximando da velocidade da luz,
e possíveis buracos de minhoca naturais são encontrados, porque civilizações futuras vão poder criar esses buracos. Aqui não, aqui eles são encontrados. Como é que é a qualidade do governo nesse sentido? Como a gente imagina? Isso baseado também na própria literatura, como é que as coisas têm aparecido. Plutocracia, uma era de escassez governada pela elite aristocrática ou rica. Isso quer dizer que o que nós estamos vendo como um problema de aristocracia no mundo atual só tende a piorar, Paulo? Sim. Infelizmente, sim. Mas também é a era de pós-escassez, que é o fim da plutocracia. Quem viu o filme Elysium talvez tenha alguma referência aí. Noogênese também, possível avanço da sapiência, da sabedoria, da inteligência, para a consciência global ou uma mente coletiva. E a escala de armas de destruição em massa é a nuclear. Basicamente, isso é a base. A longevidade pode passar de 100 para mais de 350 anos uma pessoa viver. É uma possibilidade. As revoluções industriais aqui têm a ver com a mineração de asteroides, a mineração gigante de gás, dos gigantes de gás, por exemplo, Júpiter, Saturno. A computação vem em zeta escala, 10 na 21 e além. Quais seriam os problemas sociais de uma civilização tipo 1, assim? Que causam, que são os pontos a serem debatidos? O aumento da inteligência e ajustes do genoma, uma interface psicossomática coletiva, os psiônicos ou fenômenos psíquicos que são suportados, barriga de aluguel robótica, para que as pessoas pudessem ter filhos, para quem é estéril, por exemplo, ou independente disso, ou avatares biológicos também, mega estrutura da estação espacial, cidades no espaço. Quando a gente fala desses psiônicos ou fenômenos psíquicos suportados, aqui já subentende-se, já de cara, que os fenômenos psíquicos são reconhecidos numa civilização de tipo 1. E aí entramos inicialmente, naquilo que eu falei antes, na ideia de que aqui nós começamos com uma fenomenologia que tem um cunho espiritual e psíquico. Claro, com uma possibilidade de escaneamento maior das informações do mundo, é óbvio que uma pesquisa de fenômenos psíquicos pode se tornar maior, mais ajustada e confirmar a existência do fenômeno psíquico. Com certeza, acredito nesse aspecto. Seria um dos elementos que uma tecnologia séria usada para, digamos, trabalhar informações, dados, conseguiria chegar a alguns resultados. Talvez não estejamos preparados para essa conversa ainda como 0.7, mas uma civilização de tipo 1, talvez o assunto seja diferente. Que civilizações assim da literatura, dos jogos, de tudo, podem ser consideradas do tipo 1? Por exemplo, no tipo 1.1 temos os humanos e os replicantes do Blade Runner e os humanos e ciborgues do Exterminador do Futuro, do Terminator. Eles teriam mais ou menos essa ligação. Do 1.2, os ciborgues do Cyberpunk 2077 ou os humanos do espaço 1999. O Juiz Dredd, os humanos do Juiz Dredd é o 1.13 e do Flash Gordon é o 1.4. Do Buck Rogers no século 25 é 1.5. Também 1.5 os humanos e os aracnídeos do Starship Troopers, Tropas Estelares, que nós vemos no Brasil. Eu gostava de assistir, que é exatamente a figura que nós estamos vendo aqui, Por isso que eu coloquei essa figura. E os humanos de Duna? 1.6. Do Wing Commander? 1.6. Do Avatar do James Cameron, o famoso Avatar nele? 1.6. Do Expansion também. Do Odisseia no Espaço? 1.8. Do StarCraft? 1.9. O isso do Assassin's Creed? 1.9. Aí vocês já vão se colocando nessa relação o que isso tem a ver. E aí, finalmente chegamos no tipo 2. Tipo 2. O que é isso, gente? Quem viu, a Ahsoka Tano, a série da Ahsoka, que é do universo expandido do Star Wars, sabe o que é essa baleia aqui, Mas daqui a pouco eu vou falar. Por que ela é do tipo 2? Chamado tipo estelar. Então a civilização tipo 2 tem controle sobre o seu sistema solar e pode ser capaz de aproveitar a energia equivalente a uma única estrela, o seu próprio Sol, Daí extrai energia de fusão, informações, matérias-primas de vários sistemas solares.
e é capaz de intervenção evolutiva, viagens interestelares, comunicação interestelar, engenharia estelar, terraformação, né, que, como eu disse, colocar os planetas em condições de habitabilidade segundo as nossas necessidades, e influência em escala de aglomerados estelares. A proliferação e diversificação resultantes podem anular a probabilidade de extinção. Tipo, não tem como extinguir um grupo que se expanda tanto assim, né? Faz sentido? Se formos o pé no saco, e nessa época somos um perigo para o universo, né, gente? Controle total do destino de seu planeta natal, onde ameaças como eras glaciais e aquecimento global podem ser evitadas. Um possível resultado utópico na extremidade inferior à escala, né, é a esfera de Dyson. Uma concha oca, né, gigantesca com uma área de superfície equivalente a milhões de terras que pode envolver totalmente o Sol e capturar toda a sua produção de energia solar. Já falei sobre a esfera de Dyson várias vezes em vídeos aqui, até recentemente. Sob a direção de uma superinteligência divina, um grande número de naves automatizadas e autorreplicantes podem construí-lo usando o material de cinturão de asteroides, do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort. Porque aí as pessoas me perguntam, mas uma esfera de Dyson envolveu um planeta, um Sol inteiro como o nosso? Que quantidade de material que vai, mesmo que ela seja fininha, né? Da onde que vem esse material todo que consegue envolver um Sol? Nós temos o cinturão de Kuiper, o de asteroides, a nuvem de Oort, pois é. Ah, mas se tirar os asteroides do cinturão de asteroides, vai ficar mais fácil que alguns cometas que vêm de Kuiper ou de Oort batam na Terra? Não, mas a tecnologia vai inventar aí, vai impedir isso, gente. As paredes interiores, né, da esfera de Dyson terão um campo gravitacional semelhante ao da Terra e utilizarão mar de matéria, vamos dizer assim, para suportar as imensas forças de tração necessárias para manter a integridade estrutural. Senão acaba, né? Parte dessa esfera tem atmosferas, oceanos e massas de terra estáveis, e são um habitat para muitas formas de vidas, né, sapientes, sencientes, inteligentes, incluindo humanos biológicos, transhumanos, alienígenas e androides. Veja só. O que são os transhumanos? São os humanos que têm partes que não são humanas, que são tecnologia, inteligência artificial, mecânica, e assim vai. Né? Com a imortalidade digital, muitos humanos vivem em simulações massivas e hiperrealistas. Outros estão utilizando corpos sintéticos, biológicos, criados para eles no mundo físico, utilizando versões avançadas de nanotecnologia e matéria programável. Então, no nível 2, assim, Marte foi terraformado em um planeta capaz de abrigar uma grande variedade de vida animal e vegetal. Humanos biológicos andam na superfície de Marte sem trajes espaciais, porque foi terraformado. Né? Marte agora é outro lar, tornando-se efetivamente um backup para a humanidade. Depois de Marte, Vênus é terraformada. Vênus agora é um planeta habitável, semelhante à Terra. Toda a sua órbita foi deslocada para mais longe do Sol, né, para aproximá-la da chamada Zona Caixinhos Dourados, né, Caixinhos Dourados, onde a vida biológica é capaz de existir a temperaturas estáveis. É a zona habitável que a gente chama, né, em exobiologia. Cometas feitos de gelo foram redirecionados da nuvem de Oort e do cinturão de Kuiper para a atmosfera superior de Vênus, liberando grandes quantidades de água. Isso ajuda na terraformação de Vênus. Se imagina aqui, né, que essa aqui é o tipo 2, é o que faz as esferas de Dyson, né, entre outras coisas. Mas é para uma população de 100 quatrilhões de pessoas, 10 nas 17, gente. Ainda há existência em 4 dimensões, né, mais na dimensão de consciência e uma realidade. O que quer dizer isso? Tem as 3 dimensões, né, de espaço, a dimensão temporal e uma 5ª dimensão chamada dimensão de consciência. Aqui começa a entrar um elemento que eu poderia chamar de espiritual na história, já que pela primeira vez foi citada a consciência aqui. Pois é. Então, existindo essa dimensão do que nós chamamos de consciência, temos que imaginar aqui, para que essa escala valha alguma coisa, que consciência não é um mero epifenômeno do cérebro, mas algo um pouco maior do que isso, algo muito mais profundo do que isso, em nível cósmico, né, gente? O que nos aproxima de uma espiritualidade profunda, na verdade, essa ideia. Acho bem interessante analisar por esse prisma aqui, né? A viagem numa civilização tipo 2 é interestelar, através de setores galácticos, dispositivos mais rápidos que leves e buracos de minhoca. Como é que é a qualidade de vida e o governo dessa civilização?
É uma chamada adhocracia. Governo flexível, adaptável, multidisciplinar, igualmente adequado à expansão interestelar e oposto à burocracia. Ah, que bom, já não ter burocracia já ajuda. Podemos viver mais de 500 anos nesse tipo 2, gente. Como é que são as revoluções industriais desse tipo? Portal de dobra, unidade de dobra, esfera de Dyson e o anel de Dyson, exploração da galáxia e coisas assim. Que tipos de problemas sociais podemos imaginar nesse período aí do tipo 2? A criação de planeta artificial, vida sintética e possível domínio da inteligência artificial, prostituição de avatares, coisa que a gente viu no filme IA do Steven Spielberg, né? E também da inteligência artificial, manipulando o foco cultural de outras espécies, propaganda alienígena, como entender, né, as próprias esferas de Dyson pode ser considerado um problema social, portais dimensionais, transhumanismo, tudo isso são os elementos que são debatidos, né, pela sociologia desses grupos aí. As espécies dos planetas colonizados no passado pelos humanos tornam-se um povo separado com sua própria cultura, ou seja, totalmente independentes da nossa humanidade da Terra hoje. Outra coisa, que aliás é o que nós imaginamos em ufologia, exobiologia, que já pode ter acontecido com outras civilizações que podem viver muito longe daqui, mas os seus grupos já terem passado por isso, e talvez esses grupos é que nós contatemos mais adiante. Que exemplos de civilizações podem ser consideradas tipo 2, né, gente? Na ficção, nos games. 2.1. A Federação e outras raças de Star Trek. O NSC do Halo, né, do jogo e também agora da série que está sendo feita, 2.2. As raças do Wing Commander, as raças do Mass Effect, os Borg do Star Trek, né, que são milhares de espécies assimiladas, é uma 2.3. As raças no Homeworld, Império Caído de Estelares, os Covenant do Halo são 2.4 provavelmente. O Império Galáctico do Star Wars, né, que é capaz de viagens intergalácticas, está entre 2.5 e 2.9 ali. O Protoss do StarCraft 2.5. Os primeiros do Babilônia 5 também é 2.6. As raças de humanos de Andrômeda, né, também é 2.6. Os Covenant, precursores do Halo 2.7. Os construtores de anéis do The Expanse, e 2.9 é Purgil. É exatamente isso que está aí na figura para vocês, essas, digamos assim, baleias espaciais aí do Star Wars, né, que é não sapiente, mas capaz de viagens intergalácticas, e por isso que é classificada em tipo 2 aí, nessa visão aí, né? Bom, e aí chegamos ao tipo 3, olha. Tipo 3, por que eu coloquei eles aqui, né? Os construtores aqui. Por que será? É o nível galáctico, gente, o tipo 3. Ele extrai, essa civilização tipo 3 extrai fusão e energia exótica, informações e matérias-primas de sua galáxia. É capaz de viagens intergalácticas através de buracos de minhoca. Comunicação intergaláctica via subespaço, engenharia galáctica e influência em escala galáctica. Esses atravessadores galácticos com acesso supremo à energia fazem com que evitem a extinção. Então, eles se espalhariam muito pelo universo, né? Na verdade, milhares ou mesmo milhões de anos de evolução, tanto biológica como mecânica, podem resultar em algo completamente diferente das suas raízes do tipo 0, nesse caso aqui. Podem ser superinteligências semelhantes a deuses da inteligência artificial, tendo passado por vários estágios de singularidade, excedendo de longe o nível 7 de inteligência artificial. Androides, ciborgues, humanos, podem ser todos relegados a subespécies numa sociedade galáctica altamente avançada. Quem garante que alguns que nos visitam não sejam desse nível, né? Parecem meio robóticos em alguns relatos, quem sabe? Os humanos biológicos seriam provavelmente vistos como inferiores ou não evoluídos pelos seus homólogos de inteligência artificial, e um cenário esperançoso é que os humanos imaginativos teriam encontrado uma forma de coexistir com seus mestres da inteligência artificial para mantê-los benevolentes numa sociedade cooperativa e mutuamente benéfica. Também é possível que os humanos tenham sido erradicados durante uma fase malévola da evolução da inteligência artificial
tornando a nova raça superior em muitos aspectos. Também é possível que os humanos tenham agora ascendido a seres de pura energia, capazes de controlar e dirigir máquinas para realizar trabalhos expansionistas. E aí nós já estamos falando de um outro nível de consciência que vai para um nível paranormal, fenomenológico e também espiritual. Gente. A partir daqui a coisa vai ficar mais próxima disso. Colônias de robôs ou subespécies de inteligência artificial capazes de autorreplicação se espalharão pela galáxia, colonizando estrela após estrela. Isso é uma grande possibilidade de já estar acontecendo por aí, gente, no universo. Eles são capazes de digitalizar e habilitar toda a matéria, de asteroides a planetas, que encontrarem, tornando tudo vivo e parte de sua rede galáctica. Eles construirão esferas de Dyson para encapsular cada estrela, transportando o excesso de energia para nós são vitais, né? Até agora, vários métodos de viagens instantâneas mais rápidas que a luz são empregados, tanto para comunicação quanto para mobilidade. Uma civilização tipo 3 poderia extrair energia de um buraco negro supermassivo. Dá para imaginar o nível que essa civilização já chegou, gente? Essa energia capturada poderia atender às necessidades extraordinárias de uma civilização, que requer até 10 na 46 em watts, gente. A energia seria captada na forma de radiação emitida pela matéria que entra na estrela, por meio de coletores localizados dentro do disco de acreção, semelhantes às esferas de Dyson. Seria uma esfera de Dyson envolvendo não um Sol, mas praticamente um buraco negro, né? O transbordamento, assim como o desperdício da civilização, seria redirecionado para o buraco negro. Uma fração dessa energia, dirigida como um feixe de alta potência, poderia ser útil para viagens espaciais. Um clube galáctico de civilizações poderia transmitir a energia através de redes dentro da galáxia. Nas diversas centrais que compõem a rede, a transmissão de energia é alternada periodicamente entre transmissor e receptor, de acordo com a rotação galáctica. Para ser eficiente, essa rede deveria estar localizada no centro da galáxia. Que coisa! E esse aqui, inclusive, gente, é o tipo final de civilização na proposta original da escala de Kardashev. Chega nesse ponto aqui. Tudo que vem depois disso agora é bem mais especulativo, bem mais resumido, inclusive, né? O uso de energia aqui chega no máximo em 10 na potência 46 em watts. É incrível isso. Então, tem uma escala muito grande aí, uma população de 1 nonilhão de pessoas, ou seja, 10 na potência de 30. Imagina quanto zero vai aí, né? Ele tem uma existência em 5D, né, que é os 3 de espaço, 1 de tempo e 1 nível de consciência, mais uma consciência de 6D, ou seja, eles estão especulando níveis de consciência junto com os níveis de existência e depois níveis de realidade, que é nos outros mais adiante que nós vamos falar. Então, realmente isso está aproximando tecnologia, especulação futurológica, ficção científica, paranormalidade, níveis de consciência pela paranormalidade, espiritualidade. Está ficando tudo uma coisa só, gente, no meu entendimento das coisas. Que tipo de problemas sociais teria esse tipo, gente? Transformação planetária de Gaia, mega estrutura armada, e a fotônica, né? Inteligência artificial fotônica. Benevolência sociocultural e sofonse, que é aquela filosofia do bem-estar. Filosofia e criação interespécies. Então tem vários argumentos também. A IA fotônica, evolução aumentada, transsapiência, seria uma sabedoria a um nível inimaginável. Né? Proliferação dominante seria pelos chamados Nietzscheanos, ou superioridade genética. E o que causaria enfraquecimento social aí, no tipo 3? Bom, exposição excessiva do tornado de sonhos. Qual seria a solução? Controle molecular para combater manifestações ou espirais psicológicas através da comunicação interna do tempo ou pensamentos internos. Interessante, né? O consumo de energia vai a 10 na potência de 46 em watts, trilhões de galáxias colonizadas, a maioria das estrelas do universo mapeadas, todo o universo foi visto, quase tudo foi alcançado, grande parte do universo vivo e receptivo à sua fonte. Tem muita coisa nisso aqui. Quem são as civilizações consideradas tipo 3 aí na literatura, nos games e tudo?
Bom, aí temos ali, por exemplo, os engenheiros de Prometheus, que é o que está na nossa figura aí, que pode estar entre 2.7 e 3. Então, isso aí é a posição deles, provavelmente, né? Porque eles criam a vida e tudo. O Screen do Command and Conquer, né, do Comando e Conquista. O Grox do Spore. Né, o Eldari Necrons do Warhammer 40k. Os Forerunners do Halo, tudo 3. Os Progenitores do Homeworld. Os Nephilim do Wing Commander. Asgard do Stargate, 3.3. Set do Crisis, 3.4. O primogênito da ideia da Odisseia no espaço, né, 3.5. 3.6 corridas de Andrômeda, as raças de Andrômeda de Gene Roddenberry. E ainda, né, os precursores do Halo 3.7. Aí que nós vamos chegar aqui ao tipo 4. Olha só que coisa mais estranha esse tipo 4 aqui, gente. Incrível. Já vão saber o que é isso. Lá do Dr. Who, já vou dizer. É o tipo universal, gente. Uma civilização tipo 4, ou civilização, né, K4, como dizem também, aproveita o poder do seu próprio superaglomerado de galáxias e eventualmente de seu universo de origem e se torna efetivamente imortal. Uma civilização tão avançada poderia explorar a misteriosa matéria escura e manipular a estrutura básica do espaço-tempo. Suas capacidades podem incluir transformação instantânea de matéria, energia, teletransporte e viagem no tempo. Elas poderiam construir inúmeras esferas de Dyson que prendem a energia escura, se é que ela existe, em seu interior, para reverter a expansão do universo, chamado ou Big Rip. Ao manipular dimensões extras, elas poderiam criar esferas gigantescas onde a energia escura pode reverter a polaridade para que a expansão cósmica seja revertida. Fora da esfera, o universo pode continuar a expandir-se exponencialmente, mas dentro da esfera as galáxias e as estrelas evoluem normalmente. Interessante, né? Podem sobreviver à destruição do universo, então talvez é possível. É possível. Correspondente então ao tipo ômega, capaz de manipular a estrutura básica do espaço-tempo e a estrutura de realidade, em certo aspecto. Então eles aproveitam muita coisa, viagem é pelos portões do tempo, viagem instantânea, né? O estado das formas é dimensional ascendida, já não é mais nada biológico simplesmente, gente, é muito, tanto que a escala das armas de destruição em massa já são disruptores do núcleo galáctico ativo, ou seja, eles nem destrói uma galáxia, né? Já é mais do que uma estrela da morte, né? E vivem muito mais do que 5.000 anos, né? São os asgardianos, como se diz na literatura. Tem existência 5D e consciência de sexta, sétima, oitava dimensão e se espalham pelo espaço-tempo, gente. A revolução industrial deles é a dos buracos de minhoca e da viagem no tempo. Essa é a questão. Que problemas sociais tem um grupo tão avançado como esse, né? Conversor estelar ou distorção central baseada no tempo. Avatares dimensionais, colônias dimensionais, campos temporais, os paradoxos bootstrap, né? Isso. Bom, enquanto isso, ascensão à energia pura, sem dependência de um corpo material. Vocês viram um filme chamado Energia Pura? É mais ou menos aquilo ali que acontece com o personagem no final. Não quero dar tanto spoiler assim. Êxodo galáctico para o espaço escuro. E proliferação dominante em não sei onde, não sei que lugar, não temos nem ideia. Qual é a causa de enfraquecimento social? Campos temporais. Solução: manipulação remota de energia limpando a fase 4D. E até a linguagem já começa a ficar complicada aqui, né, gente? Aí tem coisas que a gente nem imagina, né? Uma raça divina praticamente. É uma coisa incrível. E que civilizações que são consideradas do tipo 4? Os Supermaguses do Wiki-AFA, os Vigilantes, né, os da Eternidade, o Infinito, né, da Marvel, os Guardiões de Oa, deuses antigos, os novos deuses da DC, né, os antigos, os Ori, os Lanternos do Stargate, os Daleks do Doctor Who, que é exatamente o que é mostrado nessa figura que vocês estão vendo aí, os Celestiais do Star Wars, Ponto Ômega do Frank Tripper, os Avatares Celestiais de Andrômeda,
os deuses do caos do Warhammer 40k, os deuses da destruição, anjos e tudo do Dragon Ball, basicamente isso. Esses aí são os principais. E aí, vamos pro tipo 5. Aqui. Vocês, quem gosta de Star Trek, talvez conheça essa imagem aqui, né? Tipo 5 é chamado multiversal. Uma civilização tipo 5 seria avançada o suficiente para escapar de seu universo de origem e explorar o multiverso. Tal civilização teria dominado a tecnologia a ponto de poder simular ou construir um universo personalizado. Eles teriam então dominado novas leis da física, controle quase completo sobre a estrutura da realidade. Agora a humanidade é basicamente impossível de destruir pelos seus próprios habitantes porque atingiu 10 cilhões de pessoas. Né? Consumo de energia que pode chegar a 10 na potência 66 em watts. Então, geração de energia exótica, quasares, acreção de buraco negro supermassivo. Tanto que o estado das formas é o descendente biológico ou ascendido extradimensional. Tanto que é incrível, mais de 10 mil anos esses seres biológicos podem viver, porque se os que forem de outro nível pode ser eterno. Né? Existência em 6D e consciência em 1D. As revoluções industriais deles têm a ver com coletores de energia em torno de buracos negros supermassivos. Né? Que problemas sociais? Será que vamos entender os problemas sociais desses seres? Porque é tudo muito especulativo, né? Criação de vida após a morte com pré-requisitos para se entrar nela. Opa, agora você começou a falar em vida após a morte nesse nível. Pois é. Coisas que nós já perguntamos aqui e eles já teriam já chegado a uma resposta. Androide dimensional, com o fatalismo da finalidade de sua construção. O ser onírico real é o foco do tornado dos sonhos nos corpos hospedeiros, criação galáctica. Naves espaciais em escala de uma unidade astronômica ou mais, gente. Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros. Você consegue imaginar uma nave espacial com 150 milhões de quilômetros? Núcleo de gravidade hiperdenso nessa nave, movida por motores, inclusive. Também miscigenação dimensional, seria um outro problema social. Então, os argumentos de uma civilização assim são o sonho real, a reunificação, a proliferação dominante e a miscigenação. Que civilizações aí que são consideradas na literatura, né? O famoso Q Continuum do Star Trek, que é isso que essa figura que eu estou mostrando para vocês apresenta. Os Daleks e Time Lords do Doctor Who, né? Os construtores universais do Time Ships, os Celestiais, Tribunal Vivo, Beyonder da Marvel, o criador de estrelas de Olaf Stapleton, os Sencientes do Hot Wheels Battle Force 5. E aí no tipo 6, que nós vamos entrar agora, é que vai se falar do Megaverso. Por que tem a Lucy aqui? A Lucy do filme, gente. É, exatamente, a Lucy do filme, representada aqui. Então, tipo 6 é a civilização megaversal. Uma civilização tipo 6 existe no megaverso e é capaz de criar e manter as leis fundamentais dos universos. Eles existem em uma quantidade infinita de multiversos existentes simultaneamente, que é o que dá a ideia do megaverso, que representam uma quantidade infinita de instâncias de todas as leis da física. Eles também podem ser considerados paraversais, pois existem em paralelos infinitos ao contínuo espaço 11D, com instâncias infinitas de passados e futuros. Que loucura, gente, né? À medida que os humanos se tornam deuses literais dos megaversos, não podem ser detidos, a menos que uma civilização no nível 7 ou além dele entre em combate com a humanidade. Nível de energia usado, consumo 10 na 66 em watts, gente. Em diante, a existência está em 7 dimensões até 11 e uma realidade. Que tipo de civilizações podem ser consideradas do tipo 6 na literatura? Os gigamusses da WikiAFA, os Observers do Time Ships, do universo Time Machine, eles do Star Trek, Downstreamers do Manifold, Grandes Antigos, Senhores do Tempo, Lampreys do Doctor Who, Monitores e Crona da DC e Lucy, do filme Lucy, quem não viu, veja, é bem interessante, quando atinge 100% de sua capacidade cerebral e diz: estou em todo lugar.
O significa que ela provavelmente é megaversal. É essa a ideia, né, do Lucy. Aí chegamos no tipo 7. O que ele está fazendo aqui, gente? O que o Arceus do Pokémon está fazendo aqui? É a civilização omniversal tipo 7. Ela viajaria, transcenderia, potencialmente abrangeria o omniverso, que é a coleção de cada universo, multiverso, megaverso, paraverso, dimensão de 11 dimensões e primeiro reino, que é a realidade, ou seja, primeiro nível de realidade. É provável que tal poder viesse de um indivíduo e não de uma civilização, já que a civilização teria transcendido e se fundido em uma única mente que abrangeria todos os pensamentos e todas as linhas do tempo, sendo assim onipotente, onipresente e onisciente dentro dos limites de 11 dimensões do universo. Tal ser é piedoso, mas não deve ser confundido com o Criador, que é o ser supremo fora da realidade nessa visão. Ou seja, a partir do tipo 7, já nem se fala mais em indivíduos, mas já dá quase a ideia das ideias que a gente tem até pelo budismo Mahayana, de uma consciência cósmica, uma coisa universal, assim, que é uma consciência muito profunda, já é o que começa a valer para explicar do tipo 7 em diante, gente. É uma coisa incrível isso. Né? É bem complexo mesmo. Né? O uso de energia de pelo menos 10 na 66 em watts e pode atingir níveis quase ilimitados também. Um Deus criando o universo ex nihilo, né, do nada, significa que você precisa pegar o conteúdo atual de massa e energia do universo, né, que é 4 vezes 10 na 69 Joule, J, e expulsá-lo antes do tempo existir. Uma unidade de tempo de Planck, no caso. Então é bastante, vai chegar a 7 vezes 10 na 112 watts. Bem complicado isso. Então o uso de energia é quase ilimitado. A partícula desse nível eles chamam de omnium, que é obviamente meramente teórica. Né? E a existência está em 11 dimensões e uma realidade, mas já tem consciência da segunda realidade, seja lá o que for isso, porque nós não temos nem ideia. Temos exemplos aqui de civilizações ou entidades consideradas tipo 7? Temos. O Acima de Tudo da Marvel, a presença da DC, o Eru do Senhor dos Anéis, né? E é possível que o Eru seja do exterior e, portanto, pelo menos do tipo 10 ainda, segundo alguns. Pode até ser mais o Arceus de Pokémon, e é por isso que ele está na figura apresentado para vocês. Bom, até o tipo 7, tudo isso que nós vimos aqui, nessas quase 2 horas de apresentação, é só o nível do Omniverso. São 5 níveis, só que agora os outros 4 vão ser bem mais rápidos. Tipo 8, então, eu acabei de falar. E agora nós podemos falar do tipo 9. Que agora está ficando cada vez mais simples, né? Simples de descrever e difícil de entender, né? O que é uma civilização tipo 9? Seria capaz de explorar a paradimensão, a megadimensão, a omnidimensão do hiperverso, seja lá o que isso for. Uma civilização dessa escala poderia criar e destruir multidimensões. Porque é isso que é, no final da história, o hiperverso. Tem 12 dimensões ao infinito, né? Pode ter entre 12 e 26, né? Na realidade, é muito complexo essa noção que eles dão. Então, esse tipo 9, no tipo 9.0, pelo menos, né? A megadimensão é explorada, no 9.1, colonizando grande parte da megadimensão. 9.2, a paradimensionalidade é descoberta e explorada. No 9.3, o acesso à omnidimensão é encontrado, mas não foi feito. 9.4 contatou muitas espécies de megadimensão. No 9.5 explorou a omnidimensão. 9.6 colonizou a omnidimensão. No 9.7, há tentativas de contatar seres divinos de outras dimensões na vida após a morte. Agora já se mistura com coisas mitológicas antigas, não é isso? O 9.8 fez um apanhado de todas as dimensões de universos, um book, vamos dizer assim, né, do universo. E tentativas de entrar no segundo reino de realidade, de percepção ou além. E 9.9 colonizaram todos os planetas em todos os universos. Multiverso, megaverso, omniverso, dimensional, multidimensional, megadimensão e omnidimensional. É muita coisa, gente, que já vai ficando tão complexo que daí nós já vamos direto
o que eles chamam aí de externoverso. Se já estava difícil ali, né, com o hiperverso, o externoverso não vai ficar muito melhor, né? Chamado holoverse em inglês, não realidade. É um reino que não está vinculado à ideia de dimensões em espaço-tempo e, portanto, está fora e além da realidade, da nossa realidade. Já é outra coisa. O espaço não tem limite e o tempo não tem significado. Que civilizações ou entidades podem ser consideradas desse, né, externoverso aí, né? Por exemplo, o Azazoth e Yog-Sothoth do Lovecraft, gente, dos livros do Lovecraft, se encaixariam nisso. O Eru do Senhor dos Anéis também. Ainda aí nós temos começando, né? O externoverso ele tem 10, 11, 12, 13, 4 tipos. Começando então pelo 10. Tipo 10 no externoverso. Uma civilização tipo 10 explorou todos os universos, multiversos, megaversos, omniversos e todas as dimensões do hiperverso. Quanto tempo tem que ter um troço desses, né, gente? Já está meramente especulativo, óbvio. Somos deuses para inúmeras civilizações, estando nesse nível, né, e temos uma compreensão muito maior dos reinos além da realidade no exterior. A natureza exponencial da escala termina aqui, pois o tempo não tem sentido além da realidade. Então não tem tempo envolvido, não dá para dar um monte de parâmetros das outras, né? Dos outros tipos. Uma eternidade é como um segundo para aqueles que vivem lá e além, e o espaço não tem limites. Tipo 11 ainda do externoverso. Uma civilização tipo 11 está muito além do omniverso, dos deuses da realidade e existe em planos superiores fora da realidade. Eventualmente somos o que nós chamamos de planeswalkers, né? Planando sobre toda a realidade. Aqueles que andam pela realidade, observam tudo nesse sentido, né? Então tem vários subtipos também, que no final é basicamente o que eles fazem, é isso, né? Explorar os reinos da vida após a morte, ficar observando tudo. Eu nem vou citar os subtipos que são mais especulativos ainda, né? Não adianta. Tipo 12, vamos lá, já estamos indo. Civilização do tipo 12 acende as fileiras da vida após a morte e existe em planos superiores fora da realidade. Seu objetivo final é juntar-se aos seres supremos no nível mais alto da vida após a morte. É o nível mais alto dos Planeswalkers. E entra na hierarquia inferior da luz. Agora é ser supremo mesmo quem consegue chegar nesse tipo de nível aí. Mas ainda tem o nível 13. Mais difícil de compreender, né? Uma civilização tipo 13 existe em planos superiores fora da realidade como seres supremos da luz e tenta descobrir o que existe no quinto reino. Já está lá nesse nível. Para lá de Bagdá, como dizem. Aí quando a gente acha que aí terminou, aí além desse externoverso ainda tem o que se chama de adverso. Né? Deve ser um bom nome mesmo para algo tão complexo como deve ser. Né? Como é que definem na literatura esse adverso? Ele é um reino final habitado por seres supremos que romperam o externoverso. Esse é um colapso da física da não-realidade, onde as dimensões absolutas, né? E a não-realidade se entrelaçam. Então, as dimensões absolutas e a não-realidade meio que se entrelaçam, um meio termo, digamos assim. Esse é um lugar estranho de inversão lógica, com estruturas semelhantes ao verso externo, né, o externoverso, que não estão vinculadas ao espaço e ao tempo, mas ainda assim existem dimensões absolutas que são incontáveis e infinitas mesmo. Assim, a verdadeira natureza do adverso é o caos para qualquer um, exceto para um ser supremo de nível superior. Então, o adverso é uma estrutura de dimensão absoluta dentro do que eles chamam de multíade, que está dentro de uma megade ou parade, né, que está contida na omníade. É complexo mesmo, é uma loucuragem isso. O tipo 14 faz parte desse adverso, gente. Nós vamos ver aqui. Aliás, o tipo 14 faz parte desse adverso até o tipo 19. Do 14 ao 19 é esse negócio que não dá para entender direito aqui, né? Então, uma civilização do tipo 14 existe nos planos mais elevados fora da realidade, onde a não-realidade e as dimensões se entrelaçam. Então, essas são dimensões absolutas, né? Haverá eventual descoberta e acesso da multíade, megade, parade, omníade do adverso. É mais ou menos como foi colocado antes. Né? O que será que sobra daí, gente, para o tipo 15 ainda descobrir no meio desse tipo de coisa? Eu nem coloquei uma figura tão mais abstrata porque nem temos ideia, né?
Uma civilização tipo 15 existe nos planos mais elevados, fora da realidade, onde a não-realidade e as dimensões se entrelaçam e desvendaram os segredos das dimensões absolutas. Ou seja, quase a mesma coisa que o tipo anterior, não ajudou muito a gente. Né? E o tipo 16, que seria? Uma civilização tipo 16 existe nos planos mais elevados, fora da realidade, onde a não-realidade e as dimensões se entrelaçam e desvendaram os segredos das dimensões absolutas e transcenderam para dimensões superiores e internas. Praticamente disse a mesma coisa. Né? Tipo 17, mais confuso ainda. Existe nos planos mais elevados fora da realidade, onde a não-realidade e as dimensões se entrelaçam e desvendaram os segredos das dimensões absolutas e transcenderam para dimensões internas ainda mais elevadas. Pô, não se conseguiu dizer mais nada, então não tem muita utilidade, né? Esses tipos finais aqui são meras especulações. E aqui? Tipo 18. Uma civilização tipo 18 existe nos planos mais elevados fora da realidade, onde a não-realidade e as dimensões se entrelaçam e desvendaram os segredos das dimensões absolutas e transcenderam para as dimensões mais elevadas e internas. Penúltimo, tipo 19. Inclusive isso aqui. Uma civilização do tipo 19 existe nos planos mais elevados fora da realidade e colonizou totalmente as dimensões absolutas e os planos infinitamente ramificados da Omníade. Os cidadãos desse nível têm uma existência ilimitada e sem fronteiras, e a liberdade de existir em qualquer lugar e em qualquer lugar da Omníade. No entanto, deve haver algo sobre uma existência eterna. A entidade Oblivion no exterior viajou para fora da existência real e não viu nada além de um vazio eterno. No entanto, tem que haver algo mais, algo além. As dimensões na Omníade retornam para dentro. Mas certas dimensões de estranha inversão física e lógica levam para fora da Omníade. Cidadãos que viajam pela extensão infinita do vazio são gentilmente empurrados de volta para a Omníade. O que os empurra de volta? Porque eles estão vinculados a uma existência ilimitada, mas a um número limitado de reinos. O que está além? É aí que vem o quinto e último tipo de existência, né, disso, que é o além-verso. O que tem aí, gente? Eles chamam de beyond em inglês. Eu traduzi como além-verso porque acho que fica mais interessante. Além do universo. O além é um reino, ou reinos, indetectável, para qualquer um deles, né? Além de toda a realidade e não realidade. Está além do universo exterior, né? Além do adverso, além do cosmos, além do esquecimento. É a morada transcendente do tipo 20, chamado Reino do Criador. É uma visão de Deus? Vamos ver se é isso mesmo, ou o que se refere quando a gente descreveu o tipo 20, que é o último, né? Uma civilização tipo 20, que na verdade não é um grupo de pessoas, né, para ser individual, né, muitas vezes referida como Criador, representa o auge da existência dentro do cosmos. Como ser supremo de mais alto nível, o Criador representa a expansão máxima da consciência cósmica, da inteligência e do poder criativo. Essa civilização transcendeu os limites do conhecido e do desconhecido e a sua existência serve como culminar de tudo que o cosmos tem para oferecer. O Criador, pela sua própria designação, significa o seu papel como arquiteto supremo da realidade. Possui a capacidade de moldar a estrutura da existência de maneiras que estão além do alcance das civilizações menores. Nas mãos do Criador, as próprias regras e estruturas do cosmos tornam-se flexíveis e adaptáveis, permitindo a realização de visões criativas profundas. Como o nível final e último da existência, a presença do Criador marca o culminar da jornada evolutiva que os seres dentro do cosmos empreendem. A sua existência é um testemunho do potencial ilimitado das entidades conscientes para ascender a níveis cada vez mais elevados de compreensão, consciência e poder. Ao alcançar o status de Criador, eles alcançaram o ponto final cósmico, o culminar de eras de exploração espiritual e intelectual. O papel do Criador não é de dominação, mas de harmonização. Compreende a interconexão de todas as coisas do cosmos e procura manter o equilíbrio que governa a ordem cósmica. Suas ações são pautadas por um profundo respeito pelo equilíbrio intrínseco que sustenta os vários planos e dimensões da existência, garantindo que o caos e a ordem coexistam numa dança cósmica. A presença do Criador serve como fonte de inspiração e aspiração para todas as outras civilizações dentro do cosmos.
são testemunho das alturas que a consciência pode alcançar. E nesse caso não está falando de um Deus criador, mas de consciência que chegou a esse nível, gente. Incitando outros a embarcarem nas suas próprias jornadas de exploração, iluminação e transcendência. A existência do Criador desafia todos os seres a contemplar os mistérios profundos que estão além dos limites conhecidos da realidade e a procurar os seus próprios caminhos em direção à iluminação e ao significado cósmico. Bom, nesse caso, se é possível isso, e considerando que, como diz o Buda, o universo não tem início, sempre existiu, deu tempo, né, digamos assim, nessa infinitude para trás, para muitos desses seres existirem e realmente isso ser muito mais infinito do que o infinito que nós imaginávamos. O que já era infinito antes aumentou muito de tamanho na perspectiva dessa escala expandida de Kardashev, gente. Não é? Com certeza. Meu objetivo foi mostrar ali como que sai de um nível tecnológico e vai se aproximando de questões espirituais, especulativas e metafísicas muito grandes nessa escala. Claro que essa escala, a forma como eu apresentei ela, foi construída ao longo de muito tempo, não só pelo Kardashev, pelo Barrow, pelo Carl Sagan, mas foi sendo complementada pelos autores de ficção científica ao longo do tempo até chegar nisso. Digamos que é uma escala canônica, digamos assim, de Kardashev expandido, embora possa ter variações ali, né? Que vocês podem encontrar nos livros e talvez assim consigam classificar certas literaturas, séries, games e filmes que vocês têm acesso dentro dessa escala. Mas como eu disse, ela pode estar, e eu acredito que sim, muito longe do que é a realidade mesmo. Ou a realidade pode ser bem menos do que isso, ou pode ser até mais profunda e até mais bizarra do que isso. Porque tudo isso, por mais que seja estranho para vocês, ainda assim foi criado por mentes que não estão nem no tipo 1 ainda de desenvolvimento. Isso ainda é uma visão de tipo 0.73, que é o que é na humanidade hoje, de algo que vai além dali até o tipo 20, que é uma divisão arbitrária também. Eu poderia diminuir isso, eu poderia parar no 8, no 9, no 10 e dizer que aquilo é o 20, porque o resto é meramente especulativo, né? Por favor, gente, nos deem ajuda curtindo o nosso vídeo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, que não custa nada. Se tornar membro, tem 3 faixas de contribuição mensal que vocês podem escolher, fiquem à vontade para isso. Se quiserem fazer um valeu demais para o vídeo, em qualquer valor, também agradeço. Ou um Pix em qualquer valor, através da minha chave Pix, paystackle@gmail.com, e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, aqui está então o meu Instagram, @paystackle, o Threads Paystackle, o TikTok paulo.stackle, x_paystackle, youtube.com/paulostackle, facebook.com/canal paulostackle e meu e-mail paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Ok? Bom, era isso então que eu tinha para vocês e até o próximo vídeo, pessoal.